Paz do Senhor, irmãos. É um grande desafio mesmo trazer a palavra no domingo, mas eu aceitei esse desafio que o pastor me propôs. É um desafio, mas também é uma honra, né? A gente ter a oportunidade de estar compartilhando uma palavra, e justamente no Dia das Mães, que é um dia muito especial para nós mães, né? E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre... Vamos aprender um pouquinho com a história de Maria, né? A mãe de Jesus. Então eu convido os irmãos a ler Lucas, capítulo 1, 26. Vamos lá? O nascimento de Jesus é anunciado. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, que lhe trará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso? Eu nunca tive relações com homem algum. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Até aqui? Não, vamos ler o 38, versículo 38. 37. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Bom, irmãos, a Maria, ela já tinha seus planos, né? Estava tudo preparado, né? O seu casamento, estava tudo em andamento, sua vida ali planejada, tudo de acordo com o esperado e o planejado. De repente acontece algo inusitado. Um anjo aparece e diz que ela ficará grávida. Ela se espanta porque como, né? Como assim? Ela ainda era uma moça virgem, não tinha, né, tido relações com homem algum, como ficaria grávida? E aí a gente já começa a entender. Que os propósitos de Deus, às vezes, não são os nossos, né? O que Deus tem preparado para nós, às vezes, não bate com aquilo que a gente tem planejado. Em Jeremias 29:11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Às vezes, os seus projetos fogem completamente do que consideramos natural ou apropriado. Às vezes nós pensamos, né, que a nossa vida vai ser assim, eu vou fazer isso, e de repente muda tudo. Mas a gente precisa confiar em Deus, que Ele sabe o que está fazendo, que Ele tem o melhor, que Ele é o Deus que rege as nossas vidas, e que o propósito dele é muito melhor do que o nosso. Então não se frustra quando alguma coisa não sair do jeito que você planejou. Porque Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. A gravidez de Maria, uma obra do Espírito Santo. Gente, como assim uma mulher ficar grávida, né? A gravidez dela
foi tão incrível como seria para nós hoje. Ninguém acreditaria nisso. Ninguém acreditaria que uma mulher ficou grávida do Espírito Santo. Mas os princípios que regem o agir do Altíssimo é o mesmo. Para Deus, nada é impossível. Então, assim, tem coisas sobrenaturais que às vezes nós queremos explicações. Queremos uma explicação lógica. Mas a gente sabe que para Deus nada é impossível. E Ele faz milagres e faz coisas sobrenaturais. Entregar-se a Deus não é um convite para parar de pensar. Então, tá, nós entregamos nossa vida para Deus e eu não preciso mais saber de nada. Não, não é isso. É compreender que os nossos pensamentos são limitados. Entregar a nossa vida para Deus é compreender que muitas coisas nós não compreendemos, porque é de Deus, é Ele que está agindo, e para Ele nada é impossível. Quando Deus resolve agir, não existe obstáculo algum para a sua ação. E eu quero abrir um parênteses aqui, eu vou contar uma pequena parte da minha vida, que é um testemunho. Aos 23 anos, eu descobri que não era para eu ter nascido. Eu fui criada pelos meus avós, né? E sempre, meus avós paternos. E eu sempre procurava alguma coisa parecida. Só um pouquinho. Algo que me identificasse com meu pai. E eu nunca achava, mas nunca ninguém me falou nada. Eu fui conhecer a minha mãe com 17 anos. E eu tive, assim, um relacionamento bem superficial. Foi aquele, conhece, vai embora, cada um vai para o seu canto. E com 23 anos, um dia ela me ligou. E ela falou para mim, eu tenho uma coisa para te contar. Pelo telefone, ela disse. E eu já sabia quando ela falou isso. Falei, você quer dizer que o meu pai não é meu pai biológico? Ela falou, é. E não pergunte quem é seu pai, porque eu não vou te contar. Aquilo desabou a minha vida, mas ao mesmo tempo, depois que eu descobri toda a história, né, eu fiquei glorificando a Deus, porque depois as minhas tias paternas e até a minha madrasta mesmo contou, né? Meu pai conheceu a minha mãe, ela tinha 15 anos, estava grávida, a família tinha colocado para a rua e ela estava tentando se matar. Ela ia se matar porque para ela não tinha mais, né? Não tinha mais jeito. E o meu pai a conheceu e levou para casa. Chegando em casa, ele explicou a situação para o meu avô. E meu avô disse assim, se você quer ficar com ela, então você vai casar com ela. E eles se casaram. E então meu pai, né, me registrou. Meu pai, que não é biológico, mas me registrou. E eu cresci naquela família. Fui muito amada. Fui evangelizada. E eu glorifico a Deus. E quando eu descobri tudo isso, eu vi, né, que não era para eu ter nascido. Mas Deus, Ele tinha um propósito. E Ele conservou a minha vida, né? E hoje eu estou aqui, hoje eu tenho meus filhos, tenho até a minha netinha. Deus me deu uma família. Então, assim, para Deus nada é impossível. Amém? Bom, voltando ali para Maria. Naquela confusão de Maria, né, querendo entender tudo aquilo, quando o anjo disse, achaste graça diante de Deus. A Maria queria entender, como assim achaste graça diante de Deus? Ela ficou ali pensando, o que Deus achou em mim? E aí a gente já vê uma qualidade de Maria, né? Humildade, porque se fosse outra pessoa, podia dizer, olha, podia sair, né, mostrando para os outros, né, como ela era mais importante. Mas não, ela ficou pensando, meu Deus, o que Deus viu em mim? Uma qualidade. E eu posso ver assim que
Nós somos espelhos para os nossos filhos, né? Tudo aquilo que nós somos, nossos filhos vão ser também. Eles nos copiam, nós somos espelhos para os nossos filhos. E é dentro de casa que a gente ensina, né? Ensina os princípios, ensina os valores, porque nós formamos, nós mães e pais também, formamos os cidadãos. Formamos as crianças vão ser cidadãos. E os cidadãos formam uma sociedade. Então, se a gente cria crianças com princípios, com valores, nós vamos ter também uma sociedade saudável. Mas hoje em dia isso está se perdendo muito, né? A importância de trazer as crianças para a igreja, é raro, né, isso acontecer. Hoje em dia está difícil. Então vamos continuar sendo exemplo para as crianças e também ensinando eles a vir à casa do Senhor, adorar a Deus. A graça que Deus viu em Maria é algo que nos é concedido e não depende de nós. Então, a graça, né, quando Deus fala, você é agraciada, achaste graça em você, Deus também vê em nós, porque não é uma coisa que depende de nós, não é da coisa que depende da gente fazer para Deus. Não, é uma coisa de graça, né? Ele nos dá de graça. A ação divina na vida do homem. A graça ativa a bondade de Deus. E pela graça somos salvos, né? Maria, então, se colocou à disposição do Altíssimo. E podemos pensar que foi uma decisão dolorosa onde ela deve ter iniciado uma intensa luta interior. O que seria de uma jovem grávida sem ser casada? Quais as consequências que isso traria? Gente, imagine a confusão intensa que houve no interior de Maria. O que seria dela, né, tão jovem, sem ainda ter se casado e já grávida? Deve ter iniciado uma grande confusão interior. E quando a gente se coloca à disposição de Deus, a gente tem que entender que não é fácil. Quando nós nos colocamos à disposição de servos, não é fácil. Vamos ser julgados. Vamos ser criticados. Somente aqueles que estão dispostos a dar as costas à aprovação dos homens poderão se tornar seus verdadeiros discípulos. Só podemos nos tornar verdadeiros discípulos se a gente não depender da aprovação dos outros. Eu vejo os jovens aqui da nossa igreja. Eles renunciam muita coisa para estar aqui. Porque na idade deles, quem levanta de manhã para vir na igreja, na idade dos jovens aqui da nossa igreja? Ninguém, gente. Estão dormindo ainda porque chegaram da balada, né? Muitas vezes. Então, é renunciar à aprovação, renunciar ao que os outros pensam, o que os outros falam da gente e servir a Deus de coração, servir a Deus por amor. E foi isso que a Maria fez. Ela se colocou à disposição, né? Ela disse, sim, eu estou aqui. Então, que faça de mim a tua vontade. E às vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Mas quando a gente se coloca à disposição do Senhor, é a vontade dele que tem que reger na nossa vida. Bom, Maria e José então se casaram. E perto de ganhar o bebê, tiveram que fazer uma longa viagem. E eu fico pensando na experiência traumática de Maria, né? Primeiro, ela ter que viajar, ela já estava perto de ganhar o bebê, ter que viajar com um barrigão em cima de um burrinho por não sei quantos quilômetros, eu não fiz essa pesquisa, mas eu não sei quanta distância era, mas imagine, gente do céu, viajar num carro ruim já é ruim, imagine em cima de um burrinho. Segundo, ela não encontrar nenhum lugar para se acomodar. Ela está num lugar estranho,
com dores, né? Provavelmente ela já começou a sentir dor na viagem, porque a gente começa a sentir dor antes de ganhar o bebê, já uns dias antes. Começam as contrações e vai, um dia, vai 2 dias. E então, chegar num lugar estranho, não ter ninguém para, né, para acomodar eles. E o lugar que eles foram encontrar era ali, perto dos animais, um lugar assim, eu acredito que fedorento, sem conforto nenhum. E o terceiro trauma, gente, o seu marido fez o seu parto. Você imagina uma coisa dessa? Quantos maridos aqui já fizeram o parto de sua esposa? Gente do céu. Tem marido que desmaia, né? Vão lá ver o bebê nascer e desmaiam. Eu acho que a Maria queria ali a sua mãe, a sua tia, a sua avó, uma pessoa, porque naquela época ainda não existiam os médicos, mas pessoas que já tivessem experiência. Mas não, foi o seu marido e os animais ali, tudo querendo ver o que estava acontecendo. Gente, que experiência traumática, né? E a Maria deve ter pensado, não sei, né? Estou só supondo aqui, mas ela deve ter pensado: o Senhor achaste graça em mim, eu estou carregando o filho do Deus Altíssimo. Mas a vida com o Senhor não quer dizer que vai ser fácil, né? Não quer dizer. Quando nós entramos para cumprir um propósito de Deus, o processo é doloroso. E às vezes a gente está passando as provações, né? E fala: Senhor, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Mas às vezes não é, irmão. Às vezes é o processo mesmo, é doloroso. Mas a gente tem que olhar para o alvo, que é Jesus, olhar e saber que tem um propósito nisso tudo e que eu me coloquei à disposição do Senhor, que a minha vida está à disposição do Senhor para louvar o seu santo nome, e o propósito vai ser cumprido na minha vida. Amém? Aí tá. Então, a gente olha lá para aquela imagem, né, do presépio. Então, José e Maria e Jesus e os animais e tal. Ali a gente já vê um símbolo adequado da vida espiritual, a qual fomos chamados. Por quê? Os acontecimentos mais extraordinários da nossa vida acontecem nas coisas simples e na privacidade. Às vezes a gente pensa que eu vou num culto que vai cair fogo do céu. E a gente fica esperando aquilo acontecer, a gente quer coisas extraordinárias acontecendo para enxergar o agir de Deus, para enxergar o poder de Deus. Mas, irmãos, se a gente olhar para o presépio, ali a imagem do presépio, do nascimento de Jesus, a gente vai perceber que foi ali que aconteceu o maior milagre. Foi na privacidade, é na sua casa, são nos pequenos gestos que você enxerga, né, o agir de Deus. O agir de Deus é no cotidiano. O agir de Deus na nossa vida é dia a dia. Sim, é importante a gente reunir, é importante a gente estar juntos, buscar a Deus juntos. Isso é transformador para nossas vidas também. Mas a nossa vida continua quando a gente sai daqui. E é no agir e é nessas pequenas coisinhas que a gente vê o agir de Deus. O Senhor atua no nosso viver diário. Maria, ela sabia o que estava vivendo, o que ela estava vivendo era o processo. E quando nós aceitamos, né, o chamado do Senhor, nós temos que entender que vamos passar pelo processo. E olhar com olhos espirituais. E entender que Deus está no controle e que para Ele nada é impossível. E quem foi lá visitar? A Maria, né? Quem foi lá visitar o bebê? Os pastores, depois os reis magos. São poucas pessoas que conseguem enxergar as coisas com os olhos espirituais.
eles foram lá porque eles acreditaram, né, que tinha nascido o Filho de Deus. Os pastores, né, receberam a mensagem dos anjos, os reis receberam a mensagem através, né, da estrela lá, e já acreditavam também na promessa, e foram lá ver o menino Jesus. Então, assim, irmãos, a gente precisa ter sabedoria, porque muitas pessoas não enxergam com os olhos espirituais as coisas que estão acontecendo. E nós precisamos enxergar com os olhos espirituais, como Maria fez. Enxergou tudo com os olhos espirituais. Ela sabia que estava acontecendo. Temos que andar ancorados nas promessas do Senhor, que Ele está agindo e que os seus propósitos irão se cumprir. Em Lucas 2, do 22 em diante, aí fala da apresentação de Jesus. Jesus foi apresentado no templo. E o desejo dos seus pais era viver de maneira agradável a Deus. E Jesus só se beneficiava disso. Já até falei sobre isso. Os filhos, eles se beneficiam da nossa devoção, do nosso prazer em estar na presença do Senhor. Então, se a gente consegue mostrar para os nossos filhos que é prazeroso estar na presença de Deus, eles também vão querer sentir isso. E então Jesus foi apresentado ali, né, como mandavam as leis e como seus pais cumpriam todos os propósitos daquela lei. E lá no templo, então, eles encontraram um senhor que chamava Simeão, esse senhor idoso. Ele queria ver o Filho de Deus antes de morrer. E quando Jesus chegou, Simeão começou, né, a se encher de alegria. Só um pouquinho. Simeão, então, começou a se encher de alegria. E ele falou, né, olha, esse é o Filho de Deus. E começou a falar muitas coisas para Maria e José, que aquele era o Filho de Deus, que ele estava esperando há muitos anos, que o Espírito Santo usou Simeão para testificar, né, para José e Maria que aquele era, o menino Jesus era o Filho de Deus. Imagina, quando as pessoas falam bem dos nossos filhos, nós nos enchemos de alegria, né? A gente fica maravilhado quando os outros falam bem dos nossos filhos. Só que para Maria, Simeão teve um recadinho. Em Lucas 2, 35, ele olha para Maria e fala assim: quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Esse foi o recado que ele deu para Maria. E Maria deve ter pensado: Senhor, o Senhor achaste graça em mim. Mas o recado foi para Maria se preparar, porque Jesus tinha um ministério. E eu fico pensando na agonia de Maria, né? Pensando, o que será que vai acontecer, meu Deus? Por que uma espada vai atravessar a minha alma? É aquela frustração, aquela agonia, aquela dor. E nós, mães, a gente sofre muito quando acontece algo errado com nossos filhos. Nós sofremos demais. O Daniel sempre reclama que eu não vou ver os jogos dele de futebol, mas eu não aguento. Eu fui algumas vezes, mas para mim é insuportável ver aqueles outros meninos lá empurrando ele, chutando ele, e quem está ali na torcida xingando. Eu não aguento isso. Minha vontade é entrar lá no campo e dar uns petelecos naqueles meninos. A gente não aguenta ver os outros fazendo mal para os nossos filhos. É aquele ditado: ser mãe é padecer no paraíso. Literalmente. Mas Maria tinha que se preparar e enxergar com os olhos espirituais.
temos que entender que as nossas lutas são espirituais e que estamos no processo do propósito de Deus. Em Lucas 2, do versículo 39 em diante, relata a infância de Jesus e um dos acontecimentos da infância de Jesus. Então, Jesus com 12 anos foi viajar, né, com seus pais para Jerusalém, para a festa de Páscoa. E na volta, os seus pais o perderam de vista. Gente, nós não podemos perder Jesus de vista. Então Maria estava lá, né, era uma caravana. Então eu acredito que todo mundo ia conversando, ia cantando, eles iam andando. E a criançada, né, ficava meio junto. E, de repente, Maria e José, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Nessa hora, a alma de Maria já saiu do corpo, né? Quando a gente perde um filho de vista, nossa alma sai do corpo. Mas, se a gente também refletir um pouquinho sobre isso, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Quando a gente se distrai com outras coisas e a gente perde Jesus de vista, a gente começa a ficar agoniado, né? Aquele vazio dentro de nós começa a aparecer, começa a vir a tristeza e tantas outras coisas. Vamos fixar nossos olhos de Jesus. O nosso alvo é Cristo. Amém? Bom, quando Maria, então, eles voltaram para procurar Jesus, encontraram ele lá no templo, né, conversando, respondendo, perguntando, os doutores da lei. E a primeira reação, eu acredito que foi ficar muito feliz quando eles viram, porque, meu Deus, né, encontraram. Então, a primeira reação foi ficar muito feliz de ter encontrado Jesus. A segunda reação, Maria perguntou: meu filho, por que você fez isso com seus pais? Você não sabia que a gente ia ficar preocupado com você? E Jesus respondeu: mas por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Então Jesus já estava falando, né, do seu ministério. E para eles enxergar com os olhos espirituais. Jesus já estava, né, ali fazendo a sua missão. E Maria guardava todas essas coisas no coração, né? Tem um versículo ali que diz: Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Ou seja, ela estava entendendo, ela estava olhando com os olhos espirituais. E depois disso, voltaram para Nazaré. E diz a Bíblia aqui: Jesus era submisso aos seus pais e crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Então, uma mãe, uma família, ela é responsável por tudo isso, né? Crescia em sabedoria. A gente precisa ensinar, a gente precisa levar para a escola. Crescia em estatura. A gente precisa alimentar, a gente precisa cuidar da higiene, precisa levar ao médico. E crescia em graça diante de Deus. Isso vem de Deus, mas nós conduzimos as crianças. Então nós precisamos ensinar, né, sobre os princípios, sobre a palavra de Deus para as crianças. Então Maria, ela cumpria todos os seus propósitos ali, nesse tempo. E aos 30 anos, Jesus iniciou o seu ministério. E com certeza Maria sofreu muito, né, ao ver Jesus passando por aquele processo. Depois não fala muito sobre Maria, mas a gente pode imaginar Maria como mãe, vendo Jesus passar por todas as situações que a Bíblia aponta, deve ter sido muito agoniante, muito sofrido. E nós, mães, também. Nós vemos nossos filhos nascer, crescer, e dói ver crescer. Porque, de repente, quando é criança, a gente sofre quando fica doente, sofre, né, se alguma coisa se cai, se machuca. E quando cresce, que a gente vai vendo que vão ficando independentes, tomando suas próprias decisões, a gente sofre. Porque, às vezes, as decisões dos nossos filhos não são as que nós gostaríamos que eles tomassem. E a gente sofre com isso também. Então, dói ver o filho crescer, né? Dói ver o filho passar pelo processo também. Mas nós temos que enxergar com os olhos espirituais. Saber que Deus
está no comando de tudo e que Ele está agindo. Maria trouxe Jesus ao mundo em forma de humano. Ela deixou ser usada por Deus para mudar a história da humanidade. Ela se dispôs como serva, ela sofreu, ela trouxe Jesus, na forma de humano, e isso trouxe um sofrimento para ela. Mas ela estava disposta a passar por isso, porque a consequência era que a história da humanidade ia mudar. Não foi nada fácil para Maria, mas o propósito foi cumprido. E hoje, nós também levamos Jesus, através das nossas vidas. Ele está em mim, Ele está em você. E o processo é dolorido. Nós carregamos Jesus, Jesus está na minha vida, está na sua. E o propósito que Ele tem para cada um de nós é levar a palavra dEle, é evangelizar, é mostrar a salvação para as outras pessoas. E isso não é fácil, porque nós vivemos nesse mundo, nós vivemos nessa sociedade, é dolorido para nós. Mas vamos nos colocar, como Maria se colocou, num processo. Vamos nos colocar à disposição de Deus e deixar Deus nos usar para mudar toda essa geração. E eu queria só deixar agora um texto que eu vi. Eu não consegui achar o autor, mas é um texto para as mães. Diz assim: filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. Como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos. E de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou ser mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter. Porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Espera, perder? Como? Não é nosso. Recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Os nossos filhos, eles são um empréstimo. Eles não são nossos. Então, nós temos que deixar Deus trabalhar na vida deles e cumprir o ministério que Deus tem na vida deles. Amém? Entrego a palavra ao pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado. Quem foi abençoado com essa palavra? Amém? Creio que aí na sua casa também, quem está aí, princípios maravilhosos, na vida de Maria, a mãe do Altíssimo, a mãe de Jesus, filho do Altíssimo, desculpe. E particularmente eu e a Denise ali, fomos muito abençoados com essa palavra. E a gente vai ter mais um louvor aqui. E depois estaremos orando pelas mães, orando pelos lares.